Eurico Antunes, eu sou o CEO da Produtare Consultores Associados e hoje gostaria de conversar com vocês sobre um tema importante que pode ser sintetizado numa pergunta. Quais equipamentos, se eu tenho um sistema produtivo, eu devo controlar a eficiência? E quais são as razões para que eu controle a eficiência desse equipamento? Como vocês sabem, os sistemas produtivos são constituídos de muitos equipamentos e pessoas, né, que caracterizam exatamente a visão de totalidade da experiência produtiva. E nós, evidentemente, devemos analisar a eficiência dos equipamentos para melhorarmos a utilização dos ativos. E nós devemos saber quais esses equipamentos que nós deveremos, evidentemente, controlar. A resposta para isso, certamente, está na teoria das restrições. A teoria das restrições diz que alguns poucos equipamentos são responsáveis pelo desempenho geral da empresa. Existem, fundamentalmente, dois tipos de recursos diferentes que devem ser controlados. Os chamados recursos gargalos, que em geral são muito poucos, e os segundos são os chamados CCRs, recursos com capacidade restrita, que, na verdade, eles não são gargalos, mas eles são primo e irmão do gargalo. O que caracteriza um gargalo? O gargalo é caracterizado quando a capacidade de produção desse recurso é menor que a demanda. Já o recurso com capacidade restrita, ele é um recurso cuja capacidade, em geral, é maior que a demanda, porém, em função de alguns níveis de ineficiência, problemas associados à matéria-prima, problemas associados à programação, esse recurso, às vezes, atrapalha o sistema de produção e restringe a produção global do sistema. Existe um conjunto de outros equipamentos que não são nem gargalo, nem CCRs, que são recursos que existem na empresa, mas que não limitam a capacidade de produção e a entrega dos produtos aos nossos clientes. Então, a pergunta é, quais são os recursos que nós devemos controlar? Nós devemos controlar os recursos gargalo e devemos controlar os recursos CCRs. Esses são os recursos mais importantes de serem analisados e melhorados nos sistemas de produção. Portanto, esses são os recursos que nós devemos medir. Mas o que nós devemos medir nesses recursos? Nós medimos nesses recursos o índice de eficiência global, ou o Overall Efficiency Equipment, o OEE. E também existe um outro nome para os recursos que nós podemos adotar, que é o chamado TEEP, que significa Total Effective Equipment Productivity. São dois conceitos, o conceito de OEE e o conceito de TEEP. Esses conceitos são importantes porque eles vão deixar claro aqueles recursos que eu preciso controlar, né, com os índices de eficiência, e aqueles recursos que eu preciso controlar, mas de outra maneira, porque eles não são nem gargalos, nem recursos com capacidade restrita. Muito bem, visando estabelecer essa diferenciação, eu propus, no livro Gestão Lucrativa dos Postos de Trabalho, a adoção de um indicador maior, que se chama Índice de Rendimento Operacional Global, ou IROG. O IROG ele pode ser dividido na medição do OEE e na medição do TEEP. Quando eu vou utilizar no IROG a medição através do TEEP, eu vou usar a medição do IROG via o TEEP nos recursos gargalo. Porque nos recursos gargalo eu preciso utilizar todo o meu tempo disponível. Então, o IROG, que é o somatório de igual 1 até N dos tempos de processamento vezes quantidades, dividido pelo tempo global de operação, você tem que ter esse tempo global de operação, o tempo máximo que eu posso conseguir. Algumas empresas podem ser 3 turnos, 7 dias por semana, não é verdade? Ou, em outros recursos, pode ser o máximo da utilização de capacidade, digamos, 10 horas por dia durante 5 dias por semana. Nesses casos, onde eu tenho realmente recurso gargalo, eu preciso fazer a medição do Índice de Rendimento Operacional Global baseado no TEEP. Nos outros recursos, se nós utilizarmos esses outros recursos
com o máximo de tempo, o que nós vamos ter associados? Nós iremos constituir estoques, porque como esses recursos não são gargalo, se eu utilizar no máximo de eficiência, eu vou acabar gerando estoques desnecessários no sistema de produção. Então, esses recursos que não são gargalos, eu preciso medir o chamado OEE, que significa o seguinte: ao invés de usar todo o tempo disponível da máquina, eu tenho o somatório de igual 1 até N de tempos de produção vezes quantidade, divididos por um tempo que não é o total, é o tempo total menos o período que eu programei para a máquina não funcionar, porque se essa máquina funcionar, vai gerar estoques. Então, resumindo, as máquinas mais importantes a serem medidas são aquelas máquinas gargalo, cuja capacidade é menor que a demanda, as máquinas com recursos restritivos, os chamados CCRs, que têm muitas vezes a capacidade próxima à demanda e, se mal gerenciada, eles podem se transformar em restrições. E para esses casos de gargalo, eu vou usar o TEEP. Para os recursos não restritivos, no entanto, eu não vou usar o TEEP, eu vou usar o OEE. Esse é um conceito muito importante, pessoal. Daí derivou a necessidade de inventar essa nomenclatura chamada Índice de Rendimento Operacional Global dos Equipamentos.